E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Provavelmente vocês estão achando um pouco diferente tudo, qualidade de imagem. Eu tá segurando isso aqui como gravador porque meu microfone tá fazendo um zumbido de fundo que tá muito chato, não sei se estragou. Enfim, esse vídeo aqui provavelmente também vai estar com edição diferente, que espero que esteja melhor. Enfim, quem me deu a ideia de fazer esse vídeo, por incrível que pareça, foi minha avó. Ela chegou pra mim e falou assim: você sabe alguma coisa sobre um ano que o Sol parou de funcionar na humanidade? Eu falei: não sei muito sobre isso não. Aí quando eu cheguei em casa eu fiquei super curioso, comecei a pesquisar sobre e acabou que eu descobri muita coisa e descobri também que o ano de 2020 da história da humanidade tá longe de ser o pior. Muitas pessoas falam que o ano de 2020 tá entre os piores anos que já aconteceram na história da humanidade. Provavelmente tá, só que tá muito longe de ser o pior. Apesar do ano ter sido muito ruim por causa de pandemia, muitas queimadas, muitas pessoas morreram no ano de 2020 por conta da pandemia e outros fatores, muito triste. Em pandemia, tá longe de ser a pior pandemia que a gente passou. Por exemplo, a peste bubônica. A peste bubônica aconteceu por volta de 1350. A população mundial nesse momento era de mais ou menos 350 milhões de pessoas, muito longe da nossa população atual, que é de cerca de quase 8 bilhões de pessoas. Então você imagina, uma população de 350 milhões morrerem 75 milhões de pessoas por causa de uma doença, realmente é muito fora do que a gente consegue imaginar. Eu não sei matemática, mas é uma porcentagem muito grande de pessoas que morreram por causa de uma pandemia. Se for pegar só no contexto de pandemia, o ano de 2020 já não foi o pior de todos, né? Eu não vou entrar no mérito do que foi a peste bubônica necessariamente. Se vocês quiserem um vídeo sobre a peste bubônica, fala aqui pra mim que eu tento fazer com um pouco de conhecimento que eu sei, eu pesquiso sobre e eu acho que vai ficar um vídeo legal. Então se você quer, fala aqui pra mim. Mas tiveram várias outras pandemias aqui na história. Por exemplo, a varíola, que aconteceu no ano de 1500 e pouco, quando os europeus chegaram às Américas e espalharam essa doença, que morreram mais ou menos 90% das pessoas que viviam na América. Dizimaram impérios inteiros, por exemplo, o Império Azteca. Uma curiosidade histórica, eu não sei se você sabe, mas a vacina da varíola foi a primeira vacina da história da humanidade, então hoje em dia ninguém mais morre de varíola. E teve outras pandemias também. Por exemplo, a gripe espanhola, que acontecia em 1918. A gripe espanhola teve esse nome de espanhola justamente porque nesse contexto de Primeira Guerra Mundial, os países estavam passando por esse momento de guerra e o único país que estava meio alheio a isso tudo era a Espanha, então a Espanha começou a noticiar mais o que estava acontecendo no mundo. Então eles começaram a achar que era a Espanha que tinha espalhado essa gripe, mas na verdade ninguém sabe se foi a Espanha mesmo ou não. Outra pandemia também que aconteceu na história da humanidade, que ninguém fala que foi uma pandemia, só que ainda está tendo essa pandemia, é a pandemia da AIDS. Mais ou menos 25 milhões de pessoas já morreram por causa da AIDS e é uma doença que não tem cura ainda. Se for pensar em pandemia, o Covid está longe de ter sido uma das piores. Mas enfim, tirando isso de pandemia, ainda assim o ano de 2020 não foi o pior. Teve um ano da história da humanidade de 526 que foi o início dos piores 15 anos que a humanidade já poderia ter passado na vida. E eu vou falar agora por que esse ano foi tão péssimo. No início da Idade Média, mais ou menos em 536, o Sol começou a se enfraquecer, começou a ficar um pouco mais gelado. Mais ou menos ali na Ásia, na Europa, no Oriente Médio também. Do nada, começou a ficar muito frio e escuro nesses continentes que eu falei, e ninguém sabia ao certo motivo. Só que isso trouxe algumas consequências. Por exemplo, na agricultura, as pessoas começaram a morrer de fome por causa disso, porque ficou muito frio e muito escuro, e as plantas precisam de luz para crescer, né? Fora outras coisas, tipo água, enfim. Só que tava tudo muito difícil. Eles descobriram que foi uma erupção vulcânica que gerou isso tudo. Veio tipo uma nuvem preta assim, igual naquele filme 2012, que eu vou contar um negócio pra vocês aqui, mas é meu filme favorito, por incrível que pareça. Veio uma fumaça muito preta e começou a deixar o céu escuro, como se não tivesse sol durante 15 anos. E isso foi muito bizarro e trouxe várias consequências. Só que em um contexto medieval, as pessoas ainda eram muito teocêntricas, acreditavam muito em Deus. E por causa disso, começaram a achar que aquilo estava acontecendo por causa de uma punição divina. Isso era bizarro, porque, tipo assim, as pessoas ficavam ainda mais apavoradas por estar passando por essa situação e achar que era Deus que estava se revoltando contra eles. Então a sociedade de Constantinopla começou a entrar em uma crise absurda. E foi uma das principais cidades afetadas por causa dessa falta de comida e todos esses outros problemas que isso gerou. É mais ou menos igual aconteceu também na época dos dinossauros, que veio um
meteoro aqui, muitos dinossauros morreram justamente por causa que não tinha luz do sol. Não foi por causa da queda do meteoro, mas porque todo mundo ficou sem luz do sol, ficou sem comida e acabou que gerou a extinção dos dinossauros. Outra coisa aí que talvez você não sabia. Nesse momento também aconteceu uma das maiores crises da história da humanidade, que foi a crise de Justiniano. Foi um dos maiores problemas, que muitas pessoas morreram por causa dessa peste que assolou, né, essas pragas que vieram na cidade de Constantinopla. Mais ou menos 80% das pessoas nesse momento morreram, infelizmente. E por fim, ao final desses 15 anos de puro sofrimento da humanidade, que muitas pessoas morreram, aconteceu também uma lenda chamada Lenda de Ragnarok. Provavelmente esse nome você já ouviu falar, de Ragnarok, até um joguinho muito legal. Enfim, essa lenda de Ragnarok era que os nórdicos, aquelas pessoas da série Vikings, os Vikings, por assim dizer, exatamente os Vikings, eles acreditavam que quando a humanidade passasse por um momento de fim do mundo, começasse a ter pestes, a natureza começasse a se revoltar contra as pessoas, esse sim seria literalmente o fim do mundo. E nesse ano de 536 começou esse processo. Então, por causa disso, os nórdicos, os Vikings, começaram a se separar, começaram a acabar com toda essa união que eles tinham. Inclusive, foi o fim dessa sociedade dos Vikings. Curiosidades. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fala aqui pra mim se você ainda acha que o ano de 2020 foi o pior ano da história da humanidade ou não. Na minha opinião, não foi, porque a gente pelo menos tem um lugar pra ficar, né, durante essa pandemia, tem uma cama pra dormir, enfim. Eu acho que teve anos muito piores. Mas se você tiver gostado desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, todas essas coisas que você sabe. Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui pra mim também nos comentários, que eu acho que vai ser muito legal, porque eu tô sem ideia também, mas não conto pra ninguém. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e tchau!